Órgãos públicos. Pontos fundamentais. Os órgãos públicos representam as unidades organizacionais pelas quais o Estado exerce suas funções administrativas, políticas ou judiciais. Eles são partes integrantes da administração pública e têm como principal objetivo garantir a execução das políticas públicas e atender às necessidades da sociedade. Diferentemente das entidades que possuem personalidade jurídica própria, os órgãos públicos são desprovidos dessa característica, atuando em nome e sob a responsabilidade do ente estatal ao qual pertencem. Os órgãos públicos não têm autonomia patrimonial, financeira ou administrativa. Isso significa que eles não podem contrair dívidas em seu próprio nome ou realizar atividades independentes da entidade a que estão subordinados. Sua atuação é limitada ao que foi determinado pelo ente principal, seja ele a União, os Estados, o Distrito Federal ou os municípios. Exemplos de órgãos públicos incluem ministérios, secretarias municipais, autarquias regionais e departamentos administrativos. A classificação dos órgãos públicos varia de acordo com critérios como a posição hierárquica, a abrangência de suas atividades e a função que desempenham. Com relação à hierarquia, os órgãos podem ser superiores ou subordinados. Órgãos superiores, como ministérios e secretarias estaduais, têm funções mais amplas e são responsáveis pela formulação e coordenação de políticas públicas. Já os subordinados, como divisões ou departamentos, têm competências mais específicas e limitadas à execução direta dessas políticas. Os órgãos também podem ser classificados de acordo com a abrangência de suas atividades, sendo centrais ou locais. Os órgãos centrais são aqueles que exercem suas funções em todo o território do ente federativo, como o Ministério da Saúde em âmbito federal. Já os órgãos locais têm atuação limitada a uma determinada região ou área, como uma delegacia de polícia em um município. Outro critério importante é a função desempenhada pelos órgãos públicos. Eles podem ser órgãos de comando, de execução ou de apoio. Os órgãos de comando, como gabinetes ministeriais, são responsáveis por planejar e tomar decisões estratégicas. Os órgãos de execução, por sua vez, realizam diretamente as atividades finalísticas da administração, como escolas públicas e hospitais. Já os órgãos de apoio fornecem suporte técnico, administrativo ou logístico, como departamentos de recursos humanos. Os órgãos públicos são estruturados de maneira a refletir os princípios da administração pública, como legalidade, eficiência, moralidade, publicidade e impessoalidade. Esses princípios orientam a atuação dos órgãos, garantindo que eles operem de forma ética, transparente e eficiente. A publicidade, por exemplo, assegura que os atos administrativos sejam amplamente divulgados, permitindo o controle social e a fiscalização por parte dos cidadãos. A atuação dos órgãos públicos pode ser direta ou indireta, dependendo da relação entre o órgão e o serviço que ele presta. Um ministério que elabora políticas públicas está exercendo uma função direta, enquanto um órgão que fiscaliza a execução de serviços delegados a particulares ou entidades descentralizadas realiza uma função indireta. Um exemplo prático seria a atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que regula o setor elétrico, mas não presta diretamente o serviço de fornecimento de energia. Além disso, os órgãos públicos são instrumentos de desconcentração administrativa. Isso significa que, dentro de uma mesma entidade, as competências são divididas entre diferentes órgãos ou unidades, sem que haja perda de subordinação hierárquica. Por exemplo, um município pode criar secretarias específicas, como saúde, educação e transporte, para atender melhor as demandas da população. É importante destacar que os órgãos públicos também podem ser temporários ou permanentes, dependendo da finalidade para a qual foram criados. Um órgão temporário é aquele instituído para atender a uma necessidade específica e por tempo limitado, como uma comissão de emergência para lidar com desastres naturais. Já os órgãos permanentes, como secretarias de saúde ou ministérios, têm caráter duradouro e desempenham funções contínuas. A criação de órgãos públicos deve sempre atender aos princípios da economicidade e da necessidade. É essencial que a instituição de novos órgãos seja acompanhada de estudos que avaliem sua viabilidade e a real demanda por seus serviços. Isso evita a proliferação desnecessária de estruturas administrativas e o desperdício de recursos públicos. Um exemplo concreto da importância dos órgãos públicos é a atuação dos tribunais de justiça. Esses órgãos exercem funções jurisdicionais,
garantindo o acesso à justiça e a aplicação das leis. Apesar de não possuírem autonomia jurídica, eles têm independência funcional para tomar decisões de forma imparcial e baseada no ordenamento jurídico. Os órgãos públicos também desempenham papel fundamental na prestação de serviços essenciais, como saúde, educação e segurança pública. Por meio deles, o Estado consegue implementar políticas que impactam diretamente a vida dos cidadãos. Um hospital público ou uma escola municipal, por exemplo, são exemplos claros de órgãos que concretizam o dever do Estado de garantir direitos fundamentais. Apesar de sua relevância, os órgãos públicos enfrentam desafios significativos, como a necessidade de modernização e a superação de barreiras burocráticas. Muitas vezes, a estrutura administrativa precisa ser revisada para garantir maior eficiência e transparência, evitando desperdícios e melhorando a qualidade dos serviços prestados. Por fim, os órgãos públicos são elementos essenciais para o funcionamento do Estado e para a garantia dos direitos previstos na Constituição Federal de 1988. Sua criação, estruturação e funcionamento refletem a necessidade de atender às demandas sociais de maneira eficiente e equitativa. Ao compreender seu papel e funcionamento, é possível avaliar melhor as ações do poder público e exigir maior qualidade e responsabilidade na gestão pública. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!